Então, boa noite. Eu não sei se vocês aqui vão transmitir, passar os slides. De início, eu quero agradecer o convite da professora Yara por participar do evento e estar, junto com vocês nessa noite e nesse ciclo formativo. Quero também parabenizar, a professora Yara e todos os colaboradores por um evento, dessa importância, e também me colocar assim como nessa caminhada, e agradecer as pessoas que estão participando do curso, pelo interesse pela temática da agroecologia e da agricultura urbana. Então, pode passar, por favor. Como a professora já fez a minha apresentação, eu estou no Maciço de Baturité, em Redenção, na Unilab, e o que eu vou falar, minha parte vai ser um pouquinho sobre essa visão geral, um pouquinho sobre a agricultura urbana. Pode passar, por favor. E aí, eu vou falar um pouquinho, uma introdução, de agricultura urbana e também os conceitos que a gente tem da agricultura urbana. A agricultura urbana, a agricultura, o ser humano nem sempre foi agricultor, nem sempre teve que cultivar os seus alimentos, Então, a partir de um certo período, entre 10, 12 mil anos atrás, é que o ser humano deixa de ser apenas coletor, caçador, para poder cultivar e produzir os seus alimentos, ou seja, de domesticar plantas e animais. Então, mesmo assim, essa atividade realizada nos aglomerados urbanos, nas cidades, e as cidades mais primitivas, ela não é recente, então ela já acontecia. E a gente tem vários registros, de jardins, o que a gente tem em vários países do mundo ainda, as marcas, de jardins egípcios, gregos, bizantinos, muçulmanos, em que ainda dentro de cidades, que não chegam a essa dimensão de tamanho que a gente tem hoje, mas já existiam esses cultivos de hortaliças, de pomares, já existiam sistemas complexos de irrigação para trazer uma água que conseguia alimentar essa produção agrícola dentro das cidades e ao longo da história, quando as cidades vão sendo formadas, elas assumem características diferentes, e aí também nas zonas mais periféricas começam a ter esse tipo de cultivo. E ainda hoje, em alguns lugares do mundo, a gente percebe, que essa foi uma tradição muito comum em mosteiros, em conventos, em lugares que, principalmente cidades medievais, que também foram adaptadas, para suas casas, para os seus espaços verdes. Pode passar, por favor. E aí nós temos também registros disso, tanto de forma ainda nas cidades, mas também em formas de pinturas, em formas inclusive até de papiros, E aí, essas marcas históricas estão registradas em muitos lugares, como em pinturas famosas, E um evento que acontece com a possibilidade do ser humano, com as navegações, de sair dos seus países e ir para outros lugares, como a América, como a Ásia, esse plantio, essa troca de material, esse conhecer novas espécies, acontecem de forma mais acelerada e começa a ter essa moda de jardins, mas não só jardins ornamentais, mas também de produção. Então, os botânicos da época começam a conhecer novas espécies, a catalogar e incluir, e até em alguns lugares das suas dietas, novos tipos de alimentos. Pode passar, por favor. E só um exemplo aqui, que em meados do século XVIII, Luís XV criou, junto ao Jardim de Versalhes, um jardim chamado Jardim de Instrução, que era um jardim, produtivo. Então, a gente tem todas essas marcas, Então, ao longo da história que pessoas mesmo morando em lugares que não proporcionavam amplos campos, de produção, mas que mantinham, de certa forma, os seus alimentos por perto, garantiam a sua produção alimentar perto de suas residências.
Pode passar, por favor. No final do século XIX, as hortas urbanas, né, e também no século XX, começam a ser mais estimuladas, principalmente no período da Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Por quê? Porque acontece a escassez de alimentos, então muitas pessoas são incentivadas e são levadas por necessidade a tentar cultivar e manter, né, pequenas criações, o que conseguisse perto de suas casas para manter sua alimentação. Isso também aconteceu de forma assim, mais estratégica também, um incentivo, uma instrução para que as pessoas pudessem cultivar, né, tanto o seu alimento quanto as suas necessidades também de outros tipos de plantas, né, de pequenos animais, em jardins públicos, em lugares abertos que poderiam ser transformados realmente em locais de produção de alimento. Pode passar, por favor. E aí, depois, né, que a gente tem esse evento de escassez de alimento em algumas regiões do mundo, essas hortas urbanas, elas foram vistas como esses lugares também de fornecer alimento, de ter contato com a natureza. E na Europa, de forma geral, até o final da década de 60, é muito comum, né, em áreas urbanas e nas periferias de regiões metropolitanas, que tivessem lugares para que esses lugares fossem ocupados por edificações com outras estruturas. Então, começa a haver essa pressão por áreas livres. De certa forma, isso também faz parte da cultura das pessoas, né, que tiveram essa relação com tempos de muita escassez de fome em época de guerra, que a gente percebe em alguns povos que vieram para o Brasil que mantêm esse costume, né, de cultivar, ao invés de só um jardim de flores, mas também as suas hortas em frente à sua casa, em qualquer espaço. Em 1999, pulando já um pouco mais, a FAO, através de um dos comitês da agricultura, Comitê de Agricultura da Organização das Nações Unidas para a Agricultura, ela destaca o fenômeno, né, e o crescimento da agricultura urbana e apresenta as propostas. Então, nessa reunião de janeiro, já é apresentado um documento básico que trata da agricultura urbana, né, e que vê a importância, que declara essa importância da agricultura urbana no mundo inteiro. Pode passar, por favor. E, de modo geral, né, existe um grande reconhecimento dessa crescente movimento de agricultura urbana, movimento e prática, como estratégia fundamental para a sobrevivência em algumas cidades do mundo, né, como na África, como a cidade do México, que esses dados são de 2016, conseguia produzir 20% do próprio alimento, né, na sua cidade, em torno da sua cidade. A constatação de melhora da saúde do ambiente dos centros, dos lugares onde existem muitas pessoas que vivem e que convivem, e que precisam também mudar as políticas de uso e ocupação do solo, né, pensando nos solos locais e de maneira também regional. Essa estratégia multifocada na agricultura urbana, ela aumenta a segurança alimentar, né, das pessoas que estão nas cidades e os esforços de adaptação a alterações climáticas. Então, já existem vários trabalhos também que conseguem provar isso aí. E há uma compreensão que as pressões urbanas por terras e por recursos hídricos podem intensificar os riscos climáticos e diminuir a resiliência da agricultura urbana. Ou seja, se não existir também o mínimo de condições para que aconteça a agricultura nesses espaços, né, além de ter a diminuição, né, dessa possibilidade de produção, a gente tem também alguns fatores, alguns comprometimentos das pessoas, né, da sociedade que está ali, e que não tem, que pode não ter acesso a alimentos que poderia ter com a agricultura praticada no seu entorno, porque
existem vários fatores que a gente vai ver que a agricultura urbana facilita, né, em relação, depois o professor Júlio vai falar, do transporte e outros fatores que podem ajudar, né, além de a não manter um preço mais elevado. Um estudo de 2015, né, realizando uma revisão sistemática de agricultura urbana, e os impactos que essas experiências com a agricultura urbana acontecem na segurança alimentar, principalmente em países de baixa renda, o que foi percebido é que o aumento da urbanização global ameaça alguns ambientes, né, e inclusive compromete a segurança alimentar dessas pessoas que têm, né, menos disponibilidade de comprar alimentos, dos mais empobrecidos. E que a agricultura urbana, ela pode servir como um caminho para a segurança alimentar para essas famílias urbanas mais pobres. E que, nos diversos estudos revisados, a subsistência foi a principal motivação para a prática da agricultura urbana, ou seja, as pessoas cultivam, né, criam animais de pequeno porte, porque precisam se alimentar, né, e tem também o benefício financeiro, porque além de ter o como se alimentar e o que se alimentar, a pessoa pode ter um excedente da sua produção, que pode ser vendido, pode ser trocado. Então, em 2001, a FAO lança um programa de horticultura urbana e periurbana. Ela cria também, a FAO cria um movimento, né, de criar cidades mais verdes, e nesse papel que a FAO tem de fomentar, né, não só discussões, mas também projetos, parcerias para a agricultura urbana, em especial a produção basicamente de alimentos, né, de horticultura. Pode passar, por favor. Ela no seu papel como uma instituição, né, e com seus parceiros, ela propõe, né, o que a gente quer para as cidades, né, as cidades como uma opção de oportunidade ou uma cidade como desespero, né. As cidades mais verdes, pode deixar no slide que está, por favor, propõe, então, como é que a gente vai fazer para que a gente tenha cidades mais verdes, né. Nós estamos vivendo numa era que parece que as cidades, né, foram diminuindo as áreas verdes, e esse reconhecimento que toda cidade, que todos os espaços precisam de áreas verdes. Outro item importante que ela propõe é criar, né, programas e projetos, e inclusive regulamentações para a segurança alimentar e nutricional, meios de subsistência sustentáveis, propor um ambiente mais limpo e seguro, a boa governança, comunidades saudáveis. Então, a FAO, com esse projeto, propõe como criar essas cidades, pensando também na produção de alimentos. E tudo que a produção de alimentos também na cidade envolve. Pode passar, por favor. Tinha um título aqui. Então, agora eu vou falar um pouquinho sobre a agricultura urbana, os conceitos e princípios, certo? Pode passar, por favor. Então, para a agricultura urbana e periurbana, eu vou colocar mais agora, além do título de urbana e periurbana, eu vou me basear um pouco num documento bastante interessante, né? Eu já vou falar agora, eu falei um pouquinho do Brasil, do mundo, agora eu falo um pouquinho do Brasil. Em um documento que é esse relatório de referência de identificação e caracterização de iniciativas de agricultura urbana e periurbana em regiões metropolitanas brasileiras. Então, esse documento, ele é fruto de um acordo entre a FAO e a rede, mas que envolveu o Ministério no Brasil, o Ministério do Desenvolvimento Social e diversos parceiros locais e regionais. Então, que depois, né, ele avança a partir desse trabalho inicial, partindo de muitas experiências locais, ele avança até a gente pensar numa política pública. Pode passar, por favor. Então,
esse trabalho ele foi feito em 3 regiões metropolitanas, né, a região Norte e Nordeste, que envolve, inclusive, Fortaleza e região metropolitana, Brasília e Goiás, na região Centro-Oeste, e o restante Sul e Sudeste. Né? Obrigada. E essa pesquisa, né, esse trabalho realizado, ele foi bastante interessante porque ele parte de iniciativas que já existiam no Brasil, com as informações vindas dos locais. Então, antes de iniciar essa pesquisa especificamente, foi ajustada uma metodologia para construir os critérios orientadores para essa pesquisa. E quem é que estava presente? As pessoas, né, os órgãos governamentais, a sociedade civil, que já trabalhava com agricultura urbana. Então, existiu uma lista prévia de iniciativas, depois o mapa dessas iniciativas, por local que foi escolhido, e depois desse material, os diversos locais, os diversos lugares, diversas iniciativas já detectadas, já listadas, produziram documentos que foram compilados e foram analisados por esse grupo de pessoas. E o resultado final, que envolveu mais de 600 iniciativas em diversos locais, inclusive no Ceará, né, que fala Fortaleza, mas trata também de Maracanaú e Maranguape, chegou a um resultado básico, né, de como indicar algum encaminhamento para a agricultura urbana no Brasil. Pode passar, por favor. Então, alguns conceitos comuns, quando se fala de agricultura urbana e periurbana, é o próprio conceito de agricultura urbana e periurbana. O outro seria de cidade produtiva, cidade ecológica, a cidade que respeita a diversidade social e cultural, a cidade que promove a segurança alimentar e nutricional. Então, quando a gente fala, né, desses 5 itens, ele tem relação direta com a agroecologia, que é o que o professor Júlio falou, né, e ele vai ter uma relação muito grande também com a organização e com a parte social, né, dos indivíduos que vivem nessas zonas. Pode passar, por favor. Então, o conceito de agricultura urbana e periurbana, ele parte de um conceito multidimensional que inclui a produção, a transformação, a prestação de serviço, de forma a gerar produtos agrícolas, né? E quando a gente fala produtos agrícolas, envolve hortaliças, plantas medicinais, ornamentais, vindo também do agroextrativismo, mas também produção pecuária, animais de pequeno porte, de médio, de grande, dependendo das condições que existem. E voltados tanto para o autoconsumo, quanto para a troca, para doações e para a comercialização. Isso tudo, né, reaproveitando-se de forma eficiente e sustentável, e aí a gente vê os princípios, né, ecológicos, os recursos e insumos locais, né, o solo, a água, os resíduos, a mão de obra, os saberes locais. E essas atividades, elas podem ser praticadas nesses espaços intraurbanos, urbanos ou periurbanos, dependendo se essa atividade está vinculada a uma dinâmica urbana. Ou seja, mesmo que uma produção seja de uma zona que não seja urbana, mas se ela depois puder ser transportada e ela vai fazer parte desse sistema urbano, ela pode ser considerada uma agricultura urbana ou periurbana. Pode passar, por favor. E ainda que, para a prática da agricultura urbana e periurbana, ela deve pautar-se no respeito aos saberes e conhecimentos locais, pela promoção da equidade de gênero, utilizar tecnologias apropriadas e processos participativos, né, de forma a promover a gestão urbana, social, ambiental das cidades. E assim contribuir o quê? Para a melhoria da qualidade de vida de todos, né, da população urbana. Então, esse conceito de multifuncionalidade da agricultura urbana e periurbana é considerando seu papel para promover cidades o quê? Mais produtivas e ecológicas,
respeitando essa diversidade social e cultural e promover a segurança alimentar e nutricional. Então, o outro conceito é de cidade produtiva, que visa esse desenvolvimento econômico local, né, voltado em especial ao combate da pobreza e a implantação de políticas de geração de trabalho. Além disso, né, quando a gente tem isso, a gente tem a melhoria da renda complementar, né, e essa sempre numa perspectiva de uma economia popular solidária e do comércio justo. Então, se eu tenho, né, se eu tenho possibilidade das pessoas produzirem o seu alimento, então elas deixam de comprar, né, ou outras pessoas podem comprar ou numa proximidade um alimento que seja produzido localmente.